A inocência da jovem de 18 anos é testada em uma noite quente com o milionário negro. As luzes pulsavam como corações batendo em sincronia na luxuosa balada de São Paulo. Sofia, apenas 18 anos, sentia-se como uma princesa perdida em um conto de fadas moderno. Vestida com um deslumbrante vestido vermelho, ela deslizou entre sorrisos e olhares surpresos. Seu coração acelerado pela energia vibrante ao seu redor. Cada copo de champanhe cintilava, refletindo seus sonhos mais arrojados, enquanto ela deixava sua ingenuidade fluir como a música que ecoava pela sala. Foi naquele clima eletrizante que ela avistou Rafael. Ele se destacava, um gigante em meio aos outros, com seu sorriso charmoso e olhos que pareciam esconder segredos profundos. Ele a encontrou, e em um instante, o mundo ao redor parecia desaparecer. Eles dançaram, envoltos em uma conexão instantânea, os corpos se movendo como se já se conhecessem de outras vidas. A química entre eles era palpável, como descendência de O. Ele falava de forma cautelosa, seus olhos se estreitando quando mencionava família e amigos. Sofia sentiu um nó na garganta. A descoberta do diário escondido em seu carro foi como um golpe. As páginas amareladas revelavam detalhes de um acidente trágico que mudara sua vida e a de outra pessoa para sempre. O peso da culpa parecia gritar em cada palavra. E agora ela se sentia dividida entre a paixão e os fantasmas que o cercavam. E como em um filme de ação, o clima mudara drasticamente quando Lucas, um antigo rival de Rafael, apareceu. Ele não veio sorrindo, mas trazendo uma nuvem de tensão. O murmúrio da multidão se transformou em um silêncio pesado, enquanto olhares inquisitivos se voltavam para o enfoque inesperado da cena. Sofia percebeu que não estava apenas dançando com um homem atraente. Estava na linha de frente de um conflito que poderia comprometer sua segurança e o futuro de Rafael. Os pensamentos de Sofia giravam vertiginosamente. O que fazer com as informações que, com cada movimento que fazia, com cada passo de dança, a responsabilidade crescia? Ela sabia que a verdade era como uma faca afiada e que poderia cortar não apenas seus sentimentos, mas o que eles estavam construindo. A música assumiu um novo tom, um eco profundo de emoções. Sofia estava perdida em seus sentimentos, ansiosa para descobrir o que realmente se passava na mente de Rafael. E foi quando olhou nos olhos dele que ela se deu conta. A escolha que faria não apenas definiria o rumo daquela noite, mas poderia mudar suas vidas para sempre. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia sentiu seu coração disparar quando olhou novamente nos olhos de Rafael. A música envolvia tudo ao redor, mas a tensão no ar era palpável. Lucas, com um olhar penetrante e ameaçador, se aproximou. A multidão parecia se dividir, criando um espaço entre eles, como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Então, Rafael, Lucas começou.
a voz carregada de desprezo e malícia. Você acha que pode dançar essa noite sem que ninguém saiba dos seus segredos? Sofia franziu a testa, o nó na garganta apertando mais. Rafael, que até então parecia tão confiante, agora tinha a expressão de uma presa encurralada. Os olhos dele se estreitaram, e pelo olhar que trocou com Lucas, Sofia sentiu que havia muito mais escondido sob a superfície daquele homem que a fascinava. Você não sabe do que está falando, Rafael respondeu, sua voz firme, mas com um tremor que não passou despercebido. A multidão começou a murmurar, cria. Oh, mas eu sei. Eu sei de tudo, do acidente da culpa que você carrega. Lucas continuou, com um sorriso que era mais um desaforo do que uma expressão amigável. E a verdade que você esconde, a verdade que pode destruir tudo o que tem. Aquelas palavras ecoavam como um tambor. Sofia olhou para Rafael, seu coração apertando. O que ele havia escondido dela? O que mais havia por trás daquela história de dor e arrependimento? Mas antes que alguém pudesse dizer mais, o inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar como um raio cortando o céu. Uma garota, parte da multidão, caiu ao chão. Sua bolsa se abriu e vários objetos espalharam-se pela pista. Todos pararam. O clima de tensão se transformando em caos. Chama ajuda! Ela desmaiou. Alguém gritou. Sofia sentiu um frio na espinha. Rafael, sem hesitar, correu em direção à garota. Ela viu o homem forte, que antes exibia confiança, agora se esforçando para ajudar a desconhecida. O sorriso de Lucas desapareceu, trocado por uma expressão de frustração. Sofia ficou ali, paralisada. O que acontecia? O riso e a música foram substituídos por vozes agitadas e um pânico crescente. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela analisava Rafael. Ele parecia totalmente diferente agora. Aquele homem que encantou com seu charme estava lutando contra algo bem maior. A garota acordou confusa e as pessoas começaram a se aglomerar em volta dela. Mas a revelação estava prestes a desmoronar tudo. Rafael administrava o socorro com uma calma impressionante. Mas Shayla, a garota desmaiada, olhou para ele e com uma voz fraca e trêmula, sussurrou. O que você está fazendo aqui, Rafael? Você não devia ter voltado. Os olhos de Sofia se alargaram, seu coração agora batendo em um ritmo frenético. Essa frase tinha um peso que não poderia ser ignorado. O que aquela garota sabia? O que Rafael havia feito? A multidão agora estava em um frenesi, os murmúrios se transformando em especulações. O que estava acontecendo entre eles? Sofia se sentia perdida, uma estranha no meio de algo muito maior. Rafael virou-se para a garota e, pela primeira vez, o semblante dele era de pura vulnerabilidade. Eu estou aqui para mudar, ele começou. Mas a voz falhou, como se a verdade estivesse prestes a explodir. A tensão aumentava em cada segundo que passava. Sofia se sentiu como se estivesse em um filme de ação, com cada peça do quebra-cabeça começando a se encaixar de maneira trágica. Lucas observava, um sorriso satisfeito no rosto, como se tivesse ganhado uma vitória. E enquanto todos olhavam para o palco inesperado, formado por Rafael e Shayla em meio ao caos, Sofia percebeu que a noite tinha acabado de mudar para sempre. Ela sentiu um frio na base da espinha enquanto se perguntava quais segredos ameaçavam não apenas o relacionamento que começara a construir, mas também a própria vida de Rafael. O choque a envolveu, e ela soube que nada poderia ser o mesmo novamente. Os olhos de Sofia estavam fixos em Rafael, seu coração batendo tão rápido que parecia querer saltar do peito. Shayla havia deixado em choque, e a multidão sussurrava.
como se cada palavra fosse uma lâmina afiada. O tom dela era baixo, quase um sussurro, mas a urgência nas suas palavras era palpável. Rafael parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Ele abriu a boca para falar, mas a voz falhou. A culpa e a dor estavam escritas em seu rosto. Eu não tenho nada a esconder, ele gritou, mas a confiança já se evaporara. Sofia sentiu um nó na garganta. O que mais ela não sabia? Antes que ela pudesse pensar em mais perguntas, Lucas se aproximou. Aliás, veio para saborear o momento como um predador diante de sua presa. Que bela cena, não? O herói em sua jornada de redenção? Ele disse, e a ironia na sua voz era cortante. Dizer que ele não deveria ter voltado é só a metade da verdade. Você não sabe, Sofia. Ele nunca saiu. As palavras de Lucas caíram como uma bomba. Sofia olhou para Rafael, os olhos dele se estreitaram. O que isso significava? O que você quer dizer com isso? Sua voz era firme, mas por dentro um turbilhão a consumia. Lucas sorriu, satisfeito com o caos que havia criado. Rafael estava em fuga. Fui eu quem o encontrei, e agora ele está de volta. O que você não sabe é que ele foi expulso da cidade, por motivos que nem ele consegue acreditar. A multidão parou, o murmúrio cresceu, e Sofia sentiu que o chão se abria sob seus pés. Expulso? Por quê? Um grito repentino cortou o ar, e todos viraram-se. Uma mulher, com a voz aflita, cheia de desespero, estava prestes a desmaiar. Ela segurava o telefone, e assim que os olhos dela encontraram os de Rafael, ela exclamou: "Você não pode estar aqui! Eles estão procurando por você!" O caos foi instantâneo. As pessoas começaram a empurrar-se. O pânico tomou conta, enquanto os olhares se voltavam para Rafael com uma mistura de medo e espanto. Ele estava agora no centro de uma tempestade, sua expressão mudando, revelando toda a vulnerabilidade que antes tentara esconder. Sofia sentiu a adrenalina disparar. O que a mulher sabia? O que tinham dito sobre ele? Rafael a olhou, e por um momento, entre toda a confusão, ela viu a verdade em seus olhos. Uma combinação de arrependimento e tristeza. Eu precisava voltar para entender, disse ele de forma hesitante. Entender o quê, Rafael? As palavras dela saíram de sua boca como um grito desesperado. Mas antes que ele pudesse responder, a mulher que desmaiou se levantou. Ainda pareceu confusa. Eles não sabem que você está aqui. Eles virão. Sua voz tremeu e a urgência de suas palavras ecoava na sala. A multidão começava a se dispersar em pânico e o clima de festa se transformou em um campo de batalha emocional. A tensão era insuportável. Sofia não sabia o que pensar. Era um momento de revelações, e enquanto olhava para Rafael, percebeu que tudo o que ela conhecia sobre ele caía por terra. O olhar dela se fixou nele. O que você escondeu de mim? A pergunta saiu mais como um desespero do que uma acusação. Rafael desviou o olhar e, de repente, a conexão entre eles parecia gravemente ameaçada. Sofia, não é o que você pensa. Eu só queria proteger você. Proteger? De quê ou de quem? A pergunta cortava o ar como uma faca. E nesse momento crucial, um carro da polícia barulhento parou na frente da balada. As luzes giratórias iluminavam o ambiente como um sinal que atraía a atenção. Era um alerta. Todos deixaram de dançar e o silêncio caiu como um manto pesado. Rafael olhou para a porta, um pânico indescritível em seu rosto. Eles chegaram, murmurou. Sofia se sentiu paralisada. A verdade começava a escorregar por entre seus dedos. O que ela realmente sabia sobre Rafael?
O que mais havia sob a superfície deste homem que a atraía com tanta força? Enquanto o som do policial crescendo se aproximava, ela percebeu que a noite havia mudado para sempre e nada seria como antes. Os olhos de Sofia estavam fixos em Rafael, seu coração batendo tão rápido que parecia querer saltar do peito. A tensão era palpável e ela sentiu o mundo ao redor se desvanecer sob a iminência do caos. A luz do giroflexo infiltrava-se pela sala, tingindo tudo de vermelho e azul, enquanto o pânico aumentava. As pessoas começaram a se afastar, procurando abrigo, e o ambiente de festa se tornaram desconhecido. Eles estão vindo, murmurou Rafael, sua voz agora um sussurro. Ele parecia menor, como se a realidade do que estava prestes a ocorrer o tivesse esmagado. Sofia desejava entender, desejava que ele a olhasse e dissesse que tudo ficaria bem. A mulher que havia gritado, aparentemente em estado de choque, avançou para o centro da sala. Seus olhos, arregalados e aterrorizados, fixaram-se em Rafael. Você precisa ir embora! Eles sabem que você está aqui! Quem são eles? Sofia conseguiu perguntar, sua voz trêmula, quase ofegante. A confusão a envolvia como um manto apertado, sufocante. Perguntas giravam em sua mente. O que mais Rafael não havia contado? Mas antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. O que parecia ser um simples carro da polícia transformou-se em uma bancada repleta de homens de terno, surgindo mais rápido do que todos podiam imaginar. Com passos firmes e decididos, eles entraram na balada, seus rostos sérios e decididos. Entre eles, Sofia reconheceu um deles. Era o pai de Rafael. Rafael! A voz era firme, quase autoritária. O homem avançou, abrindo caminho entre a multidão, seu olhar fixo no filho. Você não deveria estar aqui. A intensidade da sua expressão fez Sofia estremecer. Rafael congelou, a confusão agora se transformando em pânico. Pai, eu só queria me redimir. Ele levantou a mão, como se quisesse se explicar, mas seu pai continuou sem parar, cortando suas palavras com a frieza do desprezo. Redimir-se! Você acha que pode sair dessa? Você não sabe a bagunça que você causou. O homem girou em direção a Sofia, como se a presença dela fosse uma ofensa. E você deveria se afastar dele. Não sabe com quem está lidando. Sofia se sentiu despedaçada. O que ele queria dizer com isso? Rafael não era apenas um jovem atraente e charmoso. Ele tinha uma história, um passado que ela desconhecia completamente. Por que você não me contou? Sofia perguntou, a dor evidente em sua voz. O que ele fez? Mas o que Rafael respondeu era algo que ninguém esperava. Estava tentando proteger você de mim, Sofia. Sou um criminoso. As palavras escaparam como um grito. Ele estava em desespero e a sala inteira parecia prender a respiração. Um criminoso? Sofia repetiu, a incredulidade misturada com qualquer forma de amor que ainda tinha por ele. E não apenas isso. Lucas, que estava assistindo de longe, interveio. Um sorriso sardônico em seu rosto. Rafael é o principal suspeito de um assassinato. E ele não pode ficar aqui, não sem enfrentar as consequências. O chão pareceu se abrir sob os pés de Sofia. Um assassinato? Os murmúrios na sala se intensificaram. A multidão inquieta trocava olhares assustados. E o caos tomava conta de tudo. Rafael estava cercado não só pelos policiais, mas pelo peso da culpa e pela traição. Não, isso não pode ser verdade. Sofia sussurrou, seu coração em descontrole, uma mistura de raiva e dor a invadindo. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Vá! Gritou o pai de Rafael, com um tom que não deixava espaço para contestação. Você não pode ficar aqui mais tempo. Saia agora! Mas então, como uma cena de um pesadelo, uma nova figura entrou. Uma mulher,
Conhecida por Sofia, um rosto familiar que trouxe uma onda de choque ainda mais forte, era Alice, a melhor amiga de Rafael, com os olhos marejados e uma expressão que denunciava que algo muito maior estava em jogo. Rafael, espere! Ela gritou, mas a pressão estava insuportável. Você não sabe o que você está prestes a fazer. A verdade vai te destruir! O desespero era palpável. Sofia prendeu a respiração, o coração batendo em seu peito, enquanto a revelação dela pendia no ar, como uma espada afiada prestes a cortar. O que Alice sabia, a verdade poderia mudar tudo. E assim, em meio ao caos e à tensão, uma reviravolta estava prestes a ocorrer. E o futuro de todos naquela sala dependia do que seria revelado a seguir. A multidão estava ciente de que a verdadeira história ainda não tinha sido contada. Mas quando e como tudo mudaria, ninguém poderia prever. Rafael estava visivelmente agitado. A sala, antes vibrante, agora pulsava com medo coletivo, como uma onda poderosa que ameaçava derrubar tudo. Sofia, com o coração na boca, ficou paralisada. O que estava acontecendo? As palavras de Lucas reverberavam na sua mente, e cada olhar lançava mais dúvidas. Rafael era um criminoso, e agora descobrira que ele tinha chegado à balada para se redimir. E quem você realmente é? A voz de Alice cortou o ar, e Sofia virou-se para ela inquieta. Você não sabe o que ele fez, Sofia. Não sabe nem metade. Antes que ela pudesse entender, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta da frente se estourou. Um grupo de homens armados invadiu a sala, gritando ordens. O pânico explodiu em toda parte. Todos começaram a correr, gritos de medo preenchendo o espaço, enquanto as luzes giratórias da polícia, agora ofuscadas, foram apagadas pela nova ameaça. Todo mundo no chão. Um dos homens gritou, apontando a arma para cima. A situação ficou extremamente tensa. Os convidados, antes vestidos com elegância, se jogaram no chão, buscando abrigo sob mesas e cadeiras. Rafael, em meio ao caos, olhou para Sofia, e seu olhar estava repleto de desespero. "Corre!" ele gritou. Mas não havia tempo. A adrenalina fazia a sala parecer um turbilhão de sombras e gritos, onde a noite de glamour se transformou em uma cena de guerra. Sofia hesitou, mas o instinto de proteção destruiu suas dúvidas. Ela agarrou a mão de Rafael e puxou-o consigo, em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, Alice gritou: "Parem! Ele é inocente! Eles estão atrás de outra pessoa." As palavras dela saíram como um mistério sombrio, que jaziam na escuridão da verdade. Outra pessoa? Sofia se virou para Alice, com a mente a mil, tentando juntar as peças. O que ela queria dizer? Rafael parecia perdido entre os dois mundos, mas havia algo no olhar de Alice que falava de um segredo maior. E então a realidade estava prestes a explodir. O homem armado que permanecia perto da entrada disse: "Cadê ela? Onde está sua irmã?" "Rafael?" As palavras pesadas ecoaram como um trovão. Sofia questionou, confusa, e mais perguntas brotavam em sua mente. "Rafael, você nunca mencionou ter uma irmã?" Mas antes que ele pudesse responder, mais um homem surgiu, trazendo à tona um novo verso de horror. "Ela sabe onde você está. Se não voltar, você vai se arrepender." Rafael se reteve, e a expressão dele vacilou entre o medo e a determinação. "Eu não sabia que a encontrariam. Isso era tudo para protegê-la. Está tudo errado." A tensão chegou ao auge. O chão parecia se abrir sob os pés de Sofia, enquanto a verdade a atingia como um soco no estômago. O que mais ele havia escondido dela? Ela começou a se sentir presa em uma teia de segredos que se entrelaçavam em volta deles.
Olhou ao redor e percebeu a cena grotesca se desenrolando. O tempo parecia desacelerar, mas a batalha na sala era palpável. Rafael, precisamos sair daqui! Ela exclamou, mas a confusão reinava. As sirenes da polícia agora pareciam distantes. E a realidade de que alguém estava sendo caçado estava prestes a explodir seus mundos. Ele olhou para ela. E o que ela viu não era apenas medo, mas algo mais. Responsabilidade. Se você ficar aqui, não vai apenas me perder, mas provavelmente sua vida também. Sofia sentiu um nó na garganta. As suas esperanças, seus sonhos de um futuro estavam se esvaindo. E saber a verdade sobre você, não posso simplesmente deixar tudo isso para trás. Mas uma nova voz, não esperada, trouxe ainda mais confusão. Rafael! Não pode se esconder para sempre! Shayla, a garota que desmaiou, estava agora de pé, seus olhos cheios de um conhecimento profundo. Você precisa encarar seu passado, porque a história não é como você pensou. A verdade sempre virá à tona. O clima tornou-se elétrico. Uma nova reviravolta se formava. Um novo mistério emergia. O que havia atrás daquela história? E enquanto Sofia olhava para Rafael, viu a fraqueza dele, mas também a determinação. O semblante dele disse que a tempestade estava apenas começando, e eles precisavam decidir o que fariam em seguida. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Lucas se aproximou, um sorriso torto nos lábios. Um pode ser salvado, e o outro... Bem, vamos ver quem vai sair dessa. E assim, numa sala cheia de desconhecidos, mistério e medo, o mundo de Sofia estava mudando, em um instante, em um turbilhão de emoções. O que viria a seguir era incerto. Mas uma coisa era clara. Nada seria como antes. Rafael estava visivelmente agitado. A sala, antes vibrante, agora pulsava com um medo coletivo, como uma onda poderosa que ameaçava derrubar tudo. Sofia, com o coração na boca, ficou paralisada. O que estava acontecendo? As palavras de Lucas reverberavam na sua mente, e cada olhar lançava mais dúvidas. Rafael era um criminoso, e agora descobrira que ele tinha chegado à balada para se redimir. E quem você realmente é? A voz de Alice cortou o ar, e Sofia virou-se para ela, inquieta. Você não sabe o que ele fez, Sofia. Não sabe nem metade. Antes que ela pudesse entender, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta da frente se estourou. Um grupo de homens armados invadiu a sala, gritando ordens. O pânico explodiu em toda parte. Todos começaram a correr, gritos de medo preenchendo o espaço, enquanto as luzes giratórias da polícia, agora ofuscadas, foram apagadas pela nova ameaça. Todo mundo no chão! Um dos homens gritou, apontando a arma para cima. A situação ficou extremamente tensa. Os convidados, antes vestidos com elegância, se jogaram no chão, buscando abrigo sob mesas e cadeiras. Rafael, em meio ao caos, olhou para Sofia, e seu olhar estava repleto de desespero. "Corre!" ele gritou, mas não havia tempo. A adrenalina fazia a sala parecer um turbilhão de sombras e gritos, onde a noite de glamour se transformou em uma cena de guerra. Sofia hesitou, mas o instinto de proteção destruiu suas dúvidas. Ela agarrou a mão de Rafael e puxou-o consigo, em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, Alice gritou: "Parem! Ele é inocente! Eles estão atrás de outra pessoa." As palavras dela saíram como um mistério sombrio que jaziam na escuridão da verdade. Outra pessoa? Sofia se virou para Alice, com a mente a mil, tentando juntar as peças. O que ela queria dizer? Rafael parecia perdido entre os dois mundos.
Mas havia algo no olhar de Alice que falava de um segredo maior. Então, de repente, um novo homem entrou na confusão. Alto e imponente, ele tinha um olhar difícil, que rapidamente se tornou o centro da atenção. A multidão parou e todos os olhares se voltaram para ele. Era o irmão de Rafael. Eu não posso deixá-lo ser pego! O homem gritou, e suas palavras trouxeram uma nova onda de choque. Sofia ficou paralisada. Rafael tinha um irmão? Ele não havia falado sobre isso. Irmão? Rafael parecia tão surpreso quanto ela. Você não deveria estar aqui. Eu vim te proteger. E quanto à nossa irmã? O homem hesitou, como se as palavras o tivessem prendido. Ela está em perigo real. Isso é sobre ela, não apenas sobre você. Sofia sentiu seu coração acelerar. Irmã, do que você está falando? Sua voz estava tingida de confusão. Como isso era possível? Ela é a verdadeira razão pela qual eles estão atrás de você. O homem disse desesperado. Eles acreditam que você sabe onde ela está. Rafael ficou em choque, a expressão dele apagando-se. Não, eu não posso deixá-la. O clima na sala ficou eletricamente tenso. A verdade da relação deles estava se desdobrando, revelando segredos enterrados há muito tempo. O que mais Rafael e seu irmão estavam escondendo? E o que tinha acontecido com a irmã deles? Mas então, o homem armado que permanecia perto da entrada disse: Cadê ela? Onde está sua irmã, Rafael? As palavras pesadas ecoaram como um trovão. O mundo de Rafael estava prestes a desmoronar de novo. Sua irmã? Sofia questionou, confusa. Mais perguntas brotavam em sua mente. Rafael, você nunca mencionou ter uma irmã? Ela desapareceu quando éramos crianças, Rafael disse, a voz agora quase inaudível. E eu prometi que faria de tudo para encontrá-la. Eu não sabia que estava me metendo em uma rede de traições. E quem está por trás disso? Alice perguntou, sua voz firme, mas com um toque de tristeza. Quem quer fazer mal a ela? A situação era absurdamente opressiva. E antes que alguém pudesse responder, um grito estrondoso cortou o ar. Uma explosão irrompeu nas proximidades, e a sala inteira tremeu. O barulho foi ensurdecedor e todos se jogaram no chão. O caos cresceu, a confusão se intensificou, e as vozes eram apenas sussurros aterrorizados. Entre os destroços que se espalhavam, Sofia viu um globo de bruxa com uma marca que lhe era familiar. Isso é da nossa família! Ela gritou. A conexão disparou uma corrente de ansiedade em seu peito. O que mais eles estavam escondendo? Era um jogo muito mais profundo do que um simples crime. E enquanto tentavam entender a gravidade da situação, todo o edifício começou a tremer. O irmão de Rafael olhou para ele. A angústia refletida em seus olhos. Temos que sair agora! O que era uma noite de glamour e redenção se transformara em um pesadelo. Uma corrida contra o tempo e um labirinto de segredos. Sofia sabia que a verdade, aquela que ela buscava ardentemente, poderia ser mais devastadora do que tudo o que já havia presenciado. E mais uma vez, seu coração apunhalado por tantas perguntas não respondidas, a fez sentir que tudo estava mudando a cada segundo. A única certeza é que a noite ainda tinha muito a revelar, e o perigo estava muito mais perto do que um simples crime. O chão tremia sob os pés de Sofia, enquanto o caos cercava cada canto da sala. Rafael a puxava, e o medo era palpável como uma névoa espessa que ameaçava engolir tudo. As vozes se misturavam em gritos altos, um som ensurdecedor que retumbava em sua cabeça. Temos que sair daqui! Rafael exclamou, mas a pressão era tão intensa que parecia que o tempo estava contra eles. Mas e a verdade? Sofia gritou de volta, seu coração palpitando, o nervosismo a consumindo.
A revelação sobre a irmã de Rafael a deixou paralisada. E enquanto tentava entender o que estava acontecendo, viu o olhar de Rafael escanear a sala. Ele estava buscando algo ou alguém. Alice começou a gritar novamente e seu tom cortou o ar como um giro. Rafael, não é só sobre você. Se você sair agora, pode nunca mais voltar. Você precisa enfrentar isso. Mas os homens armados estavam se aproximando. A determinação em seus olhares faziam o ar esfriar. Cadê a garota? Nós sabemos que ela está aqui. Um deles rosnou, sua voz autoritária ecoando na confusão. Então, uma explosão de luz tomou conta da sala. As luzes do local se apagaram. Um apagão repentino que causou gritos de susto e pânico. No escuro, tudo parecia confuso. Sofia não sabia aonde olhar. O som de pés correndo, de coisas se quebrando e o intenso cheiro de fumaça atacaram com força. Vou atrás dela! Rafael gritou, mas a segurança na voz dele não durou. Quando as luzes começaram a piscar de novo, o que vimos foi devastador. A porta que tinha entrado os homens armados agora estava sendo forçada. E no meio do tumulto, uma figura entrou. Era alguém que Sofia nunca esperava ver. Seu coração parou quando reconheceu a mulher. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, pesada e cheia de confusão. A mãe de Rafael estava ali. Os olhos radiantes, mas transbordando de emoção. Rafael, o que você fez? Ela projetou seu olhar diretamente para ele e foi como uma flecha atingindo o alvo. Você não deveria estar aqui. Eles estão atrás de você. E por causa dela, a tensão aumentou, como se o mundo tivesse parado para escutar. Por causa de quem? Sofia se virou para Rafael, seu coração acelerando. O que mais ele havia escondido? Mas quando ela olhou para ele, a expressão dele era de total desespero, e isso a fazia agoniar. Ele parecia perdido entre suas promessas silenciosas. É a verdade! Rafael começou, mas a mãe disparou. Por que você nunca me contou? Você arriscou tudo por causa dela e... Agora! Ele vem atrás. E então, pequenas explosões ecoaram ao redor e não eram apenas os gritos de desespero. Era como se a própria sala estivesse em chamas. Uma figura conhecida surgiu no frenesi e os olhares começaram a se reunir. Era Lucas, com um sorriso travesso nos lábios competindo com o caos ao seu redor. Vocês pensavam que podiam escapar de tudo, não é? Ele falou, e sua voz soava como se tivesse aguardado por esse momento por muito tempo. A verdade pode ser dolorosa e parece que o jogo está apenas começando. A luz piscou de novo e a figura da mãe de Rafael se desfez em sombras, enquanto o som de sirene se aproximava. O coração de Sofia disparou. O que você sabe sobre a irmã dele? O que mais está sendo escondido? Se você não descobrir a verdade, pode ser tarde demais, Lucas respondeu, com um brilho malicioso nos olhos. Mas tudo bem, eu sou um altruísta. Vou lhes dar uma chance. Um jogo onde a verdade pode ser tanto sua salvação quanto sua maldição. Oh! As últimas palavras de Lucas reverberaram pela sala e por um segundo tudo se acalmou. O silêncio se instalou e a dúvida se espalhou como um eco distorcido. Sofia sentiu um frio na espinha. O que ele estava realmente dizendo? E mais importante, quem mais estava se escondendo nas sombras? Antes que alguém pudesse responder, o som de passos pesados ecoou. A tensão crescia e a pergunta pairava no ar. A verdade que estavam buscando poderia arruinar tudo o que conheciam? O chão tremia sob os pés de Sofia, enquanto o caos cercava cada canto da sala. Rafael a puxava, e o medo era palpável, como uma névoa espessa que ameaçava engolir tudo. As vozes se misturavam em gritos altos, um som ensurdecedor que retumbava em sua cabeça.
Temos que sair daqui! Rafael exclamou, mas a pressão era tão intensa que parecia que o tempo estava contra eles. Mas e a verdade? Sofia gritou de volta, seu coração palpitando, o nervosismo a consumindo. A revelação sobre a irmã de Rafael a deixou paralisada, e enquanto tentava entender o que estava acontecendo, viu o olhar de Rafael escanear a sala. Ele estava buscando algo ou alguém. Alice começou a gritar novamente, e seu tom cortou o ar como um giro. Rafael, não é só sobre você. Se você sair agora, pode nunca mais voltar. Você precisa enfrentar isso. Mas os homens armados estavam se aproximando. A determinação em seus olhares fazia o ar esfriar. Cadê a garota? Nós sabemos que ela está aqui. Um deles rosnou, sua voz autoritária ecoando na confusão. Então uma explosão de luz tomou conta da sala. As luzes do local se apagaram. Um apagão repentino que causou gritos de susto e pânico. No escuro, tudo parecia confuso. Sofia não sabia onde olhar. O som de pés correndo, de coisas se quebrando e o intenso cheiro de fumaça a atacaram com força. Vou atrás dela! Rafael gritou, mas a segurança na voz dele não durou. Quando as luzes começaram a piscar de novo, o que vi foi devastador. A porta que tinha entrado os homens armados agora estava sendo forçada. E no meio do tumulto, uma figura entrou. Era alguém que Sofia nunca esperava ver. Seu coração parou quando reconheceu a mulher. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, pesada e cheia de confusão. A mãe de Rafael estava ali, os olhos radiantes, mas transbordando de emoção. Rafael, o que você fez? Ela projetou seu olhar diretamente para ele e foi como uma flecha atingindo o alvo. Você não deveria estar aqui. Eles estão atrás de você, e por causa dela. A tensão aumentou, como se o mundo tivesse parado para escutar. Por causa de quem? Sofia se virou para Rafael, seu coração acelerando. O que mais ele havia escondido? Mas quando ela olhou para ele, a expressão dele era de total desespero, e isto a fazia agoniar. Ele parecia perdido entre suas promessas silenciosas. É a verdade! Rafael começou, mas a mãe disparou. Por que você nunca me contou? Você arriscou tudo por causa dela, e agora ele vem atrás. E então pequenas explosões ecoaram ao redor, e não eram apenas os gritos de desespero. Era como se a própria sala estivesse em chamas. Uma figura conhecida surgiu no frenesi, e os olhares começaram a se reunir. Era Lucas, com um sorriso travesso nos lábios, competindo com o caos ao seu redor. Vocês pensavam que podiam escapar de tudo, não é? Ele falou, e sua voz soava como se tivesse aguardado por esse momento por muito tempo. A verdade pode ser dolorosa, e parece que o jogo está apenas começando. A luz piscou de novo, e a figura da mãe de Rafael se desfez em sombras, enquanto o som de sirene se aproximava. O coração de Sofia disparou. O que você sabe sobre a irmã dele? O que mais está sendo escondido? Se você não descobrir a verdade, pode ser tarde demais. Lucas respondeu com um brilho malicioso nos olhos. Mas tudo bem, eu sou um altruísta. Vou lhes dar uma chance. Um jogo onde a verdade pode ser tanto sua salvação quanto sua maldição. As últimas palavras de Lucas reverberaram pela sala, e por um segundo tudo se acalmou. O silêncio se instalou e a dúvida se espalhou como um eco distorcido. Sofia sentiu um frio na espinha. O que ele estava realmente dizendo? E mais importante, quem mais estava se escondendo nas sombras? Antes que alguém pudesse responder, o homem na entrada, um dos armados, olhou fixamente para Rafael. Quem é você realmente? O tom era cortante, e o olhar dele sugeria que havia mais do que palavras. Sofia mal teve tempo de pensar. Nesse instante, uma mulher loira, que ninguém havia percebido, emergiu da escuridão atrás de Rafael. Ela era exatamente igual à mãe dele. Rafael,
Você não deveria ter vindo. Eles vão acabar com todos nós. E ao dizer isso, ela puxou algo do bolso. Uma arma. O choque foi instantâneo. Todos ficaram em silêncio e o mundo começou a girar. O coração de Sofia disparou enquanto ela olhava para Rafael, esperando uma explicação. Quem é ela? A voz dela tremia, mas a resposta dela não veio. Rafael estava em choque, a expressão dele desmoronando. Elísia! Foi tudo o que ele conseguiu murmurar. Elísia apontou a arma agora para a mãe. Você me traiu! Gritou alto, fazendo a sala tremer. Esta família nunca encontrará paz enquanto você estiver viva. Sofia sentiu uma onda de desespero. Tudo o que conhecia sobre Rafael, sobre sua mãe, agora estava desmoronando em camadas. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta, e a verdade que ela tanto procurava parecia estar prestes a ser exposta numa tormenta de traições e segredos. E em um instante, Sofia soube. A vida deles nunca mais seria a mesma. Elísia apontou a arma para a mãe de Rafael, e o silêncio se instalou como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares estavam fixos naquela cena, e o ar se tornava pesado. Sofia sentia um nó na garganta, enquanto a tensão pulsava em cada centímetro do espaço. Você nunca deveria ter voltado, Elísia disse, a voz trêmula com raiva. Rafael ficou paralisado, seus olhos saltando entre a mãe e Elísia. Por que você está fazendo isso? Ela é nossa mãe. A desespero em sua voz era palpável e você me traiu. Eu fiz tudo por você e agora? Olha no que se tornou. Elísia gritou, e a raiva dela era como um fogo que consumia tudo ao redor. A multidão estava em choque. Então, como um eco, Lucas aproveitou. Viram? Nada é o que parece. A verdade está emergindo. Ele sorria, desfrutando do caos, como se tivesse lançado uma bomba em um campo de flores. Elísia, pare! A mãe de Rafael tentou, a voz dela tremendo. Não é assim que se resolve. Você está se pondo em perigo. Mas a tensão era insuportável. Perigo? Elísia riu, uma risada amarga. Você não tem ideia do que é perigo até perder tudo. Você não sabe de nada. Nesse momento, a pressão era tão intensa que Sofia achou que seu peito podia explodir. O que você está escondendo? Ela se virou para Elísia, o olhar dela intenso. O que realmente aconteceu com a irmã dele? A sala ficou em silêncio absoluto. Um silêncio que encheu o ambiente de expectativa, como se os segredos estivessem prestes a serem revelados. Elísia hesitou, os olhos piscando entre a raiva e a vulnerabilidade. A verdade era para ter morrido com aquele dia. Ela finalmente sussurrou, parecendo desmoronar sob a pressão. Que dia? A sala estava tensa, cada pessoa prendeu a respiração. Aquele dia no acidente, Elísia disse, e a voz dela tremia. A irmã dele, ela não morreu. Mas Rafael, ele não pode saber. As palavras caíram como uma bomba, e o impacto foi devastador. Rafael balançou a cabeça, confuso e horrorizado. O que você está dizendo, Elísia? Isso não faz sentido. Ela foi sequestrada, Elísia disse, o tom de sua voz agora pesado. E nós a deixamos. Todos achavam que ela tinha morrido naquele acidente. Mas ela ainda está viva. E eles estão atrás dela. A sala inteira estremeceu com a revelação. Sofia sentiu o mundo ao seu redor desabar. Viva? Mas onde ela está? O que aconteceu com ela? As perguntas escapuliram como uma lufada de ar, mas ninguém tinha respostas.
Os homens armados começaram a se agitar, as palavras de Elísia mudando o foco da situação. Se ela ainda estiver viva, precisamos encontrá-la antes que seja tarde demais. Um dos homens disse, olhando para a porta. Sofia percebeu que em um giro de eventos, eles agora estavam todos no mesmo time, lutando pela mesma verdade. E então, uma luz ofuscante atravessou a sala. Sirenes estavam mais próximas do que nunca. Elísia, desesperada, grita: "O tempo se esgotou! Precisamos ir agora!" Rafael pareceu atordoado, a intensidade da situação o esmagando. "Mas eu não posso deixar minha irmã nas mãos deles." "Não temos escolha, Rafael. Temos que sair agora!" Sofia sugeriu, puxando-o com urgência. E se afastaram, mas Elísia ainda estava ali, a arma fisicamente entre as duas mulheres. "Você acha que pode me proteger? Não terá chance se eles a encontrarem primeiro." Os olhos dela estavam cheios de uma determinação que a tornava perigosa. "Vamos nos unir para encontrá-la!" Rafael exclamou, sua voz ecoando confiança. Mas o pânico começava a tomar conta dele, e Sofia sentiu a pressão em seu peito se intensificar. "Você não sabe o que está prestes a acontecer. Se não nos apressarmos, tudo estará perdido." Elísia balançou a cabeça, como se quisesse sacudi-los da incerteza que o cercava. E naquele momento, o que antes era apenas uma balada glamour se transformou em um campo minado de segredos, onde todos estavam em risco. E a verdade que poderia deixá-los unidos era agora a mesma que poderia destruí-los. Resteava quem realmente era inimigo ou amigo, e a pergunta crucial pairava no ar. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? E a que preço? O caos se instalou. Elísia ainda segurava a arma, mas a raiva havia se transformado em pânico. Rafael a olhava com uma mistura de confusão e desespero, tentando entender por que tudo havia chegado a esse ponto. O coração dele batia tão rápido que parecia querer sair do peito. "Elísia, não faça isso! Nossa mãe só está tentando nos ajudar." A voz dele estava alta, mas o medo a tornava quase inaudível. "Ajuda!" Elísia retrucou, com os olhos cheios de lágrimas. "Ela nos deixou! Você não vê? Ela nos abandonou e agora quer controlar tudo de novo." A sala pulsava com tensão e os olhares da multidão variavam entre medo e expectativa. Muitas pessoas estavam amontoadas nos cantos, tentando se esconder, mas também queriam entender o que estava acontecendo. Por trás de seus rostos, o choque era evidente. Sofia sentiu o nó em seu estômago apertar mais. "O que está acontecendo, Rafael?" "O que mais você está escondendo?" O desejo de entender tudo a consumia. "Se vocês não agirem rápido, vamos todos nos perder." A mãe de Rafael, agora destemida, se adiantou. "Elísia, você precisa se acalmar. Podemos resolver isso como uma família." Mas Elísia não queria ouvir. A realidade dela estava se desmoronando. Ela não é uma família. Ela é a razão de estarmos nesse problema. O olhar dela mudou, e o clima de desespero começou a flutuar como uma onda. Os homens armados estavam cada vez mais próximos e o barulho da sirene se intensificava. Sofia percebeu que o tempo era curto. "Precisamos fugir, agora!" Rafael olhou para ela e, pela primeira vez, viu uma faísca de determinação. "Ela está certa. Precisamos sair e encontrar minha irmã antes que alguém a encontre primeiro." A tensão no ar era quase elétrica. As palavras de Rafael ecoaram na sala. Elísia hesitou, a arma ainda trêmula em sua mão. Mas a urgência da situação começou a afundar em sua mente. Se a irmã estiver viva, precisamos de respostas. Não havia mais tempo. Elísia abaixou a arma e um raio de esperança brilhou entre eles. "Vamos encontrar a verdade!" Ela sussurrou quase como uma promessa.
Rafael encarou os olhos da mãe, sem saber o que pensar. Eu não posso perder mais ninguém. Vamos, juntos! Com um passo à frente, eles se uniram em um esforço comum. A realidade de que cada um tinha suas razões. Juntos, eles avançaram para a saída. A sensação de que a história seria reescrita a cada passo. A batalha não seria apenas contra os homens armados, mas contra as sombras do passado que os perseguia. No momento em que cruzaram a porta, um novo mundo os aguardava. O ar estava preenchido com a brisa fresca da liberdade, mas as consequências das escolhas feitas pesavam sobre eles. Não havia como voltar atrás. A busca por respostas apenas começava. E enquanto eles desapareciam na noite, uma pergunta pairou no ar. Eles conseguiriam desvendar os segredos que envolviam sua família? O desfecho ainda estava por vir. E aí, galera, se você curtiu a jornada incrível deles e quer saber como tudo termina, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos bombar esse vídeo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história. Compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. É o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso.